Olá, paz a todos. Enfim, poderemos ter algum ruído no fundo, mas eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Estou com ele na mente e não sai da minha cabeça de forma alguma, e compartilhar uma experiência que eu tive. Vamos lá, rapidinho. O sonho de 2019 foi o seguinte. Eu estava numa sala, havia muitas pessoas engravatadas, muito bem vestidas, só que o problema é que naquele salão havia uma orgia acontecendo, né? Vários homens, mulheres, enfim, estava acontecendo algo horrível ali dentro, né? E de repente as luzes foram se apagando dentro desse salão, eu vendo aquela situação, né, todo aquele pecado acontecendo, e foram se apagando as luzes até que ficou tudo escuro. E no meio da escuridão eu só conseguia ouvir vozes, eu não conseguia enxergar mais nada, literalmente, não sei, parece que não foi me permitido ver, só ouvir. E no meio da escuridão eu escutava uma reunião acontecendo, aquele cenário mudou. Aquele cenário mudou e aí as vozes estavam debatendo a seguinte questão: o Brasil vai entrar em guerra? Não, o Brasil vai entrar em guerra? Não, não vai, aquela coisa toda. Havia um grande debate sobre o Brasil entrar em guerra. Aí uma voz se sobrepõe às outras, né, dizendo da seguinte forma: o Brasil não vai entrar em guerra, o Brasil já está em guerra. Todos os papéis foram assinados, todos os documentos já estão assinados. O Brasil ainda não entrou, né, fisicamente, né, em vias de fato, né? Mas o Brasil ele já está em guerra. E o sonho finalizou dessa forma. Eu acordei e eu não queria passar, mas esse foi o único que não saiu da minha mente. Então eu senti de estar passando. Eu falei, não, isso aí talvez deva ser passado para frente. A experiência que eu quero compartilhar foi: todo mundo acha que quer ver de alguma forma o céu, quer ver o inferno, quer ver as coisas espirituais. Eu também pedi a Deus, assim como qualquer cristão. Eu tive um sonho muito interessante. Eu estava no alto. E quando eu digo no alto, não é sobre a terra. Eu digo que eu estava no alto, eu não sei de quê. Eu sei que eu vi as coisas por cima. Eu não sei se isso era na terra ou em outro lugar. Porque era tudo muito esfumaçado, tinha muita nuvem, por isso que eu estou dizendo dessa forma. E eu vi um homem, né, trocando de vestes. Exemplo, aquele homem surgia, eu só era um espectador. E aquele homem trocava de vestes e era botada uma veste branca naquele homem. No meu entendimento vinha: olha, esse homem ele está sendo salvo, porque eu vi ele sendo, né, as vestes sendo trocadas. E eu vi ele se adentrando, né, para dentro de um lugar bonito e tal, aquela coisa toda. E depois eu vi outro cenário, um cenário bem diferente. Agora eu vi uma outra pessoa entrando dentro de uma caverna muito escura mesmo. E dentro dessa caverna tinha um lago muito grande, e tinha ossos humanos em volta. Só que o que acontece? Quando eu entrei, eu ouvia pessoas gritando, pessoas, né, literalmente sendo angustiadas. Eu não sei, todo mundo conhece o grito de terror. Enfim, era isso que ocorria, muitos e muitos gritos. E quando eu entrava nessa caverna, só nesse pedaço que foi me permitido ver no sonho, eu via essas caveiras gritando. Eu via que o grito saía de dentro daqueles ossos. E saiu um fogo do lago. O lago não estava pegando fogo. O lago expelia fogo como um maçarico. Aquela coisa absurda saindo, né? Expelindo fogo constantemente.
e os ossos eram carbonizados. Você via, pelo menos eu via, né? A lateral de algum dos crânios que estavam virados para o lago ficarem vermelhos como carvão. Só que os ossos, eles não eram consumidos. E as pessoas gritavam agonizando dentro daqueles ossos. Foi isso que eu vi. Bom, era só isso que eu queria compartilhar. Mas eu acredito que eu vou fazer um vídeo compartilhando daqui a pouco com os irmãos sobre algo que Deus tocou no meu coração. Daqui a pouco vocês vão receber. Mas eu agradeço. Paz a todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. A paz do Senhor a todos. Vou contar aqui uns 3 sonhos. O primeiro é de não sei, abril. Foi antes da metade do ano que eu tive esse sonho. E eu estava na Rússia. O sonho deixava bem claro isso, que eu estava na Rússia, na casa de alguém. Não sei, né, explicar. Só sei que eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa, eu tinha certeza que era líder daquele lugar. Quando eu digo lugar, era cidade, território, não sei, né? Eu sabia que ele era o líder daquilo ali. E ele falava para mim assim, eram as únicas coisas que eu entendia. Em 2021 será o ano da fome. Ele deixava bem claro isso para mim. 2021 era o ano da fome. E eu entendi que isso era a nível mundial, né? Mas tudo bem. Bom, eu estou tentando lembrar. Eu também não vou editar o vídeo, não. Vocês aceleram o vídeo aí. O segundo sonho, eu acho que foi em agosto, setembro, não sei, algo por aí. Eu estava sendo perseguido, né? No sonho dava-se a entender que havia uma perseguição a cristãos. Eu estava sendo perseguido, olhava para trás de mim e via 2 pessoas, eu acho que eram 2 pessoas, algo assim. E eu lembro que eu corria numa rua e entrava em um prédio. Esse prédio é um prédio pequeno, de 3 andares. Eu fugi, subi correndo as escadas e fui para o segundo andar. No segundo andar, eu me assustei quando eu vi um irmão. Eu até conheço esse irmão, né? De repente é um simbolismo que Deus está dando. Esse irmão estava muito doente. Havia uma doença nele em que todo o corpo dele saía muito líquido. E ele estava dentro, eu só via o rosto dele, a face. É como se ele já estivesse dentro de um saco e com um zíper. E ele levantou, saiu do saco para poder tirar aquele líquido. Só que fugindo, né, daquelas pessoas que estavam me perseguindo, eu simplesmente vi essa cena desse irmão muito doente, com uma doença que eu nunca vi, né? Onde todo o corpo dele saía muito líquido. Eu só dava para perceber isso correndo. Era um negócio muito estranho. E ele moribundo dentro desse saco. Eu corri, né? Foi o que deu para ver. Corri e agora já estava no terceiro andar. Eu não sei se significa tempo, épocas, eu não sei, né? Isso é o que me veio na mente. Isso não é revelação. Olha, Deus falou que, né, haverá 3 tempos. Não, isso é eu sugerindo. Né, me veio isso. Mas, enfim, só que no terceiro andar, algo ficou mais crítico. Eu via que ao terceiro andar a casa já estava toda bagunçada e revirada. E eu achei armas dentro dessa casa. Eu falei, graças a Deus eu vou poder me defender dessas pessoas que estão querendo me matar. E quando
essas pessoas subiram e eu me virei, algo, né, eu vou colocar assim, incrível aconteceu. Já não eram pessoas, né? Literalmente eram androides, né? Eram robôs, né? Mas sei lá que nome você vai dar. E eu atirava nesses robôs e por mais que eu atirasse, eles lançavam algo no ar que a bala não penetrava neles. Eles tinham alguma coisa, ou não sei o que é, que eles lançavam no ar e a bala não penetrava neles. Aí eu falei, agora lascou. Eu lembro que nessa situação apareceu outra pessoa, né, na casa também fugindo, e ficou eu e essa outra pessoa que eu não dava para ver combatendo esses androides. Aí eu falei, vou pular pela janela e vou pular de sacada em sacada, né? E corri para, né, a sacada do terceiro andar. E na hora que eu tava para pular, aí eu pensei, meu Deus, e o outro? Como é que ele tá? Aí eu me virei para ver, né? E eu não lembro, literalmente no sonho, mas eu não lembro dele, né? E aí eu sei que eu pulei da primeira sacada para a segunda, desculpa, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira e caí no chão. Ah, detalhe, esqueci de falar. Desde o primeiro andar tinha uma música cristã, né, rolando no fundo. Tinha alguém tocando voz e violão no fundo. Esqueci de avisar isso, lembrei agora. Né? Então, quando eu pulei do terceiro, segundo para o primeiro e caí no chão, né, ainda estava se tocando esta música. E eu comecei a fugir, a correr, né, com a arma, né, nas mãos. A arma, para você ter ideia, ela parecia mais um rifle, né, não era uma arma manual. E eu fugindo. E aí a música foi aumentando, né? Aí eu percebi que naquela rua estava acontecendo aquilo ali, né? E eu correndo e a música aumentando. Eu acho que eu estou contando a música porque realmente a música ficou em evidência e eu vi o cantor que estava, né? A pessoa, não vou falar, né? Devido, lógico, não tem como. Mas esse camarada estava tocando violão. Vou contar igual eu vi no sonho. Eu correndo, olhei para um lado e para o outro. Para um lado de cá existia um bar, né, com cadeiras. Eu não sei como é que funciona nos outros estados. Aqui no Espírito Santo tem muito. São bares grandes que servem almoço também, né? Então tem muito disso aqui no Espírito Santo. Então eu estava num ambiente, eu vi esse tipo de ambiente. Era um bar com muitas cadeiras, né? Parecia um restaurante. E não tinha ninguém. E eu olhei para o outro lado com a arma na mão e vi esse camarada, vou pelo menos dizer que é um homem, né? Era um homem e ele estava tocando voz e violão, né? Também não vou cantar a música, senão todo mundo vai saber. E não é a minha intenção, né? De forma alguma, denegrir a imagem de alguém, né? Mas enfim, e continuei correndo, fugindo, até que um caminhão passou na minha frente, um caminhão vazio, passando lentamente para poder fazer a curva. Eu falei, agora. Pulei no caminhão e acordei do sonho. Esse sonho foi realmente me perturbou. Bom, o último sonho foi ontem à noite. Ontem não, tem 2 dias atrás. Porque eu vou publicar, nem sei hoje é que data. Sei lá que data é hoje. Ah, tá. Hoje é 11/11, tá. Enfim, 2 dias atrás. Eu morei em São Mateus, Espírito Santo, e eu tô falando isso porque o sonho é muito específico à cidade de São Mateus. Eu via uma água suja em grande, quando eu digo grande quantidade, parecia um tsunami, mas não era água do mar, porque vinha contra. Ela não vinha do mar, porque, né, a região de Guriri, aquele lado, já andei, né, por ali tudo.
como eu já morei lá, não é água do mar. Ela tava vindo da BR. Quem estiver vendo o vídeo aí vai saber. Ela vem da BR no sentido do Nova Venécia. Pronto, agora eu vou ser bem mais específico. No sentido Nova Venécia, no sentido... para melhorar, eu estava... Quem conhece o bairro, eu estava no Bom Sucesso, né? E essas águas vinham do Bom Sucesso 2 para cá. Só que era muita água, muita água. Era tanta água, para vocês terem ideia, de barrenta, suja, que depois eu fui elevado. Quando eu vi, ela cobriu a cidade de São Mateus inteira. A primeira coisa que eu pensei, vou reafirmar, não é revelação, não foi Deus que me falou. A primeira coisa que me veio na mente foi, vai ter as eleições, né? Para prefeito e tal, não sei se tem a ver. Mas essa água suja, ela vinha de fora, ela não vinha do lado do mar, ela vinha de fora, dando a entender que vinha de outro lugar essa água suja. E era tanta água suja que parecia um tsunami e cobria toda a cidade de São Mateus. Não sei, estou contando o que eu vi no sonho, né? Eu acho que esses 3 são os mais simbólicos que eu tive até agora, no presente momento. A paz do Senhor, fica com Deus. E eu queria deixar também claro, minha vida está mudando um pouco, talvez eu vou poder dar uma utilidade para esse canal, né? Se realmente minha vida mudar, porque eu vou sair da cidade, vou morar na roça, então vou começar a fazer certas publicações para ajudar pessoas que também vão estar mudando. Olá, meu nome é Sérgio Gomes, eu estou aqui hoje, irmãos, gravando esse vídeo, né, para compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive no dia 21/12 de 2025, do ano passado. E aqui, irmão, Deus está dando um alerta para as nações, né, principalmente a nação brasileira. E aqui eu conto experiências, né, que eu tive nesse sonho e eu quero compartilhar com os irmãos para a glória de Deus, tá bom? No dia 21/12, irmãos, de 2025, eu sonhei que eu estava em uma cidade, mas não me lembro qual era a cidade, né? Era uma cidade grande, cheia de prédios, e eu estava dirigindo meu carro pelas ruas dessa cidade. E quando eu dirigia, por exemplo, eu olhava pelos vidros do carro e eu estava observando o céu. E de repente eu vi que o céu estava completamente, irmãos, tomado por aviões de combate, sabe? Aviões de guerra. E eram muitos, em grande quantidade. E dava para identificar claramente os emblemas, ou seja, as bandeiras nos aviões. Eu conseguia ver, irmãos, aviões com a bandeira de Israel, estampada assim, na lateral do avião, e também aviões com a bandeira do Brasil. Olha que interessante. E esses aviões, eles realizavam ataques aéreos intensos. Por exemplo, havia lançamentos de mísseis, tiros e explosões vinda do alto. Ou seja, o céu estava em guerra. Os aviões do Brasil, eles combatiam contra os aviões de Israel ou vice-versa. E, ao mesmo tempo, né, em terra, eu conseguia observar, irmãos, tropas de soldados. E eram muitos soldados, que formavam aquele grande exército. E eu não sei se pertencia ao exército brasileiro ou ao exército de Israel. Eu só sei que eles perseguiam e atacavam as pessoas, os civis. Então, veja que não se trata de confronto entre exércitos, mas de soldados atacando a população. Veja que coisa aí. E era, por exemplo, eu conseguia ver a destruição. E era um massacre, irmãos. Extremamente violento mesmo. E o que mais me chamou a atenção não foi que, por exemplo, em primeiro momento, muitas pessoas continuavam vivendo normalmente, né, andando pelas ruas como se nada tivesse acontecendo. Porém, quando eu observava a distância,
já era possível ver os sinais da guerra. Grandes estrondos, explosões e uma enorme cortina de fumaça subindo do outro lado da cidade. Quando as explosões aconteciam, irmãos, as pessoas começavam a perceber que realmente havia um ataque e que a guerra estava acontecendo. E entre as montanhas, nas regiões mais afastadas da cidade, já era possível ver as grandes tropas de soldados descendo e avançando, ou seja, perseguindo as pessoas. E quando os soldados vinham de uma direção, por exemplo, como do sul, as pessoas corriam para o norte. E vinham do leste e corriam para o oeste. E tentavam fugir de alguma forma e se proteger. E algumas pessoas conseguiam escapar momentaneamente. E até mesmo, irmãos, gravar vídeos e tirar fotos da situação. E quando eu observava assim as imagens, irmãos, registradas pelas pessoas, eram terríveis. Eram cenas de guerra, destruição e muitas pessoas feridas. E em meio a tudo isso, irmãos, em outra parte do sonho, ou talvez, por exemplo, não sei se foi no mesmo sonho, eu tive outro sonho, outra revelação de Deus. Por exemplo, eu tinha uma preocupação muito grande com as vestes das pessoas. Eu olhava para as minhas roupas, verificando, se estavam sujas, e percebia que elas estavam limpas. No entanto, havia dentro de mim uma grande angústia, sabe? Uma preocupação com as outras pessoas. Para que elas, por exemplo, se estivessem igual a mim, com as vestes limpas. A minha preocupação era essa. A minha atenção, por exemplo, não estava apenas na guerra, mas no estado espiritual das pessoas. Como se isso fosse algo urgente, sabe? E extremamente importante para mim. E depois disso, irmãos, eu não sei o que aconteceu mais, porque eu acordei do sonho. E analisando, irmão, esse sonho aqui, eu quero trazer uma reflexão para você que está ouvindo este relato agora. Nós estamos vivendo, irmãos, nos últimos dias, nos últimos tempos. E esse é um alerta profético às igrejas no mundo inteiro, nos dias de hoje. Nós vivemos dias em que o mundo segue aparentemente normal. Tudo está acontecendo normal. Enquanto algo muito sério, irmão, está acontecendo no mundo espiritual. Pessoas trabalham, constroem, fazem planos e acreditam, que tudo continuará como sempre foi. Mas, no entanto, as palavras do próprio Senhor Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitos, irmãos, não estão discernindo o quê? O tempo. Amém? E este relato que eu quero trazer para você, ele nasce desse sonho profético que se aponta apenas para o quê? Para guerras naturais, como eu estava descrevendo, guerras naturais, mas para uma realidade espiritual urgente. O tempo está avançando, os sinais estão se intensificando e a igreja, irmão, precisa acordar. Nesse meu sonho, eu estava em uma grande cidade, como eu já falei, cheia de prédios, movimento, estrutura. Ou seja, eu não me lembro qual cidade era, mas ela representa, irmão, claramente o sistema desse mundo. Organizado, desenvolvido, aparentemente seguro, mas espiritualmente, irmãos, está frágil. E veja, enquanto eu dirigia pelas ruas da cidade, os meus olhos, eles se voltavam constantemente para o céu. Ou seja, havia, irmãos, dentro de mim uma preocupação de que algo estava prestes a acontecer. E de fato, de repente, eu vi que o céu estava completamente tomado por aviões de combate. Aviões de guerra, irmãos. E eram muitos, em grande quantidade. O céu estava em guerra. E havia o quê? Lançamentos de mísseis, tiros, explosões, como eu já falei, vindas do alto. E veja que o conflito, irmão, não estava começando na terra, mas acima dela. Enquanto eu observava atentamente, eu percebi algo que marcou profundamente o meu espírito. Eu conseguia identificar claramente os emblemas e as bandeiras das nações estampadas nos aviões de guerra. Entre elas, eu vi claramente a bandeira de Israel e também os aviões de combate com a bandeira do Brasil. E de alguma forma, aqueles aviões, irmãos, estavam em confronto. E ao refletir sobre isso, sabe, eu entendi que, por exemplo, não se trata de guerra literal entre nações.
nem de uma, por exemplo, acusação direta contra um país específico. Não, não, não. Em sonhos proféticos, eu quero deixar claro para você, Deus ele fala por símbolos, tá? Né? Israel aqui nas escrituras não representa apenas o que? Uma nação geográfica, mas a aliança, o padrão eterno de Deus. Aquilo que ele separou, por exemplo, para cumprir os seus propósitos. Já o Brasil, nesse contexto do sonho, ele representa o quê? Uma nação que recebe muita luz, muito do evangelho, muitas oportunidades de ouvir a verdade. Mas ao mesmo tempo, irmãos, por que o Brasil está em conflito com Israel? Ou seja, ou vice-versa. Os aviões de guerra, eles não simbolizam pessoas comuns, mas esferas elevadas de decisões tomadas no alto. Ok? Por exemplo, liderança, sistemas, direções espirituais, políticas e ideológicas. E o conflito no céu, ele revela, né, um choque entre o padrão de Deus, que é Israel é o padrão de Deus, e as escolhas humanas. Não é o Brasil lutando contra Deus, mas decisões que entram, né, em desacordo com a aliança. Eu quero que você entenda isso, porque isso está gerando o quê? Um conflito espiritual real. Ainda que invisível aos olhos humanos naturais, né? E esse conflito, irmão, ele não começa nas ruas, ele começa no alto. Como eu já falei, os aviões estavam lutando entre si. E quando começa no alto, inevitavelmente, desce. E isso explica o que eu vi em seguida, né? Ao mesmo tempo que o céu estava em guerra, em terra havia tropas de soldados. E eram muitos, formando o quê? Aquele grande exército. Não era um confronto entre exércitos inimigos, mas os soldados perseguindo e atacando civis inocentes. Era um massacre, irmãos. E isso revela algo muito sério. Quando decisões erradas são tomadas nas esferas de poder, olha só, irmão, quem sofre é o povo. E Jesus, irmãos, já havia alertado sobre isso, né? Em Mateus capítulo 24, no versículo 9, está escrito assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só que palavra, irmãos. O que mais aqui que me chamou a atenção foi que no primeiro momento, irmão, muitas pessoas continuavam vivendo normalmente. Andavam pelas ruas como se nada tivesse acontecido, né? Porém, à distância, quando eu observava, já era possível ver os sinais das guerras, né? Grandes estrondos, explosões e uma enorme cortina de fumaça subindo do outro lado da cidade. Olha só. Somente, irmão, quando o ataque se aproxima, por exemplo, é que as pessoas começam a perceber que algo sério estava acontecendo. Isso me fez lembrar das palavras de Jesus, né? Que está registrado também no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, né? Que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá vendo que a palavra de Deus também fala que naqueles tempos as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, e chegou o tempo em que Noé, né, chegou apregoando pela cidade, pelas ruas, lá, dizendo que vinha o dilúvio, e todos, que nada, aqui não chove nem há anos, faz muito tempo que nem chove nesse lugar, como é que vai trazer um dilúvio para cá? E todos viviam a sua vida normalmente, como se nada viesse a acontecer, sabe, estava tudo sob controle, tudo normal. Mas ele fala, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em uma hora em que ninguém está esperando, será de repente. E as pessoas, irmãos, só acordam quando o perigo já está perto. Infelizmente, é o que está acontecendo. Quando as explosões, por exemplo, começavam, elas corriam. E no meu sonho, eu vi exatamente isso. Pessoas fugindo sem direção. E os soldados, irmão, eles vinham de um lado e eles corriam para um outro e tentavam se proteger, se esconder, escapar, né? E até conseguiram gravar vídeos e registrar imagens, irmãos. Meu Deus, mas as cenas eram tão terríveis. A destruição, irmão, o medo e o caos, e as pessoas feridas, isso me chamou muita atenção. E isso revela o quê? Uma geração, irmão, sem refúgio espiritual. Tá? E
por exemplo, que não construiu a sua vida sobre a rocha. E quem não constrói a sua vida sobre a rocha, corre, irmão. Corre porque não tem mais, né, onde encontrar descanso. O descanso, irmão, só se encontra em Jesus. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E então, veja que em meio a toda essa guerra, algo mudou completamente o foco do meu sonho. Como eu falei, eu não sei se foi no mesmo sonho ou foi uma outra parte do sonho, né? Mas eu sonhei, irmão, que a minha atenção ali estava não apenas nos conflitos, né? Mas nas vestes, né? E eu olhava para as minhas roupas, verificava se estavam sujas e percebi que elas estavam limpas. E ao mesmo tempo havia o que dentro de mim? Uma profunda angústia, sabe? Pelas vestes das outras pessoas. Aquela preocupação, será que fulano está com as vestes limpas? Esse foi o ponto mais espiritual do meu sonho, que eu considero assim, né? Enquanto o mundo estava em colapso, Deus me mostrava que a maior preocupação não era sobreviver fisicamente, tá? Mas estar espiritualmente, irmãos, preparado. Aí eu falo para você que está ouvindo essa mensagem, você está preparado? As suas vestes estão limpas? Você está fazendo a obra de Deus? Está fazendo a vontade de Deus? Né? O Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 16, no versículo 15, diz isso claramente. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Ou seja, manter as suas vestes limpas, irmão, é muito importante. Para que quando vier aquele grande dia, o dia do arrebatamento para levar a igreja do Senhor, daqui dessa terra, você tem que estar preparado. Não é de qualquer jeito que você vai subir. Não é com as vestes sujas, mas com as vestes limpas, tá? E as vestes aqui, irmão, elas falam o quê? De santidade, arrependimento, fidelidade e comunhão com Deus. Por exemplo, não se trata de perfeição humana, que nós somos imperfeitos, mas de uma vida lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia! E o que mais me marcou aqui, irmão, foi perceber, por exemplo, que eu não estava nos aviões, tá? Nem entre os soldados. Eu estava observando. No meu sonho eu estava de pé, observando, ou seja, discernindo e preocupado com o estado espiritual das pessoas. E isso revela que, por exemplo, estar não é apenas uma experiência pessoal, mas é um chamado profético. Eu sei que Deus ele tem plano na vida de cada um de nós. E eu sei o chamado que Deus me chamou. Então, se eu estou relatando isso para você hoje, é porque Deus ele tem um compromisso com a sua palavra, né? E Deus revela ainda, irmãos, né? Da interpretação de sonho, revela sobre sonhos o que vai acontecer. Né? Hoje a nação brasileira está passando por essas coisas, irmão. É crise econômica, na política, na saúde. Né? Você sabe muito bem os apertos que nós estamos passando. Né? Nós vivemos exatamente os dias descritos por Jesus em Mateus capítulo 24. Guerras e rumores de guerra. Está acontecendo, irmão, no mundo todo. Perseguições, o esfriamento do amor, como Jesus bem falou. Né? E também sinais na própria criação. A criação de Deus. Está acontecendo grandes sinais, irmãos. E a Bíblia declara que a terra, ela geme. Né? Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha só que versículo, irmão. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Tá vendo? O pecado, irmão, ele não afeta apenas o indivíduo. Ele afeta as cidades. Ele afeta nações. Ele afeta a própria natureza de Deus. Né? As Escrituras afirmam isso, como eu já falei. E a justiça, irmão, exalta as nações. Mas o pecado é a vergonha do povo. Isso está registrado em Provérbios, capítulo 14, versículo 34. E nos últimos tempos, irmão, até mesmo aqui no Brasil, você viu aí vários noticiários passando na televisão, né? E o Brasil, você sabe que é um país onde certos fenômenos eram raros, né? E tem, por exemplo, o Brasil tem experimentado aí ciclones, enchentes e grande destruição, irmão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraná e no Rio de Janeiro, esses eventos, né, que aconteceram no ano passado,
não deve ser visto apenas como acontecimentos naturais. Não, mas como sinais. Como está declarado no versículo, com dores de parto que anunciam que algo, irmãos, está prestes para nascer. Tá? E Deus, por exemplo, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Mas Deus também, irmão, é santo. Ele não envia o juízo, por exemplo, por prazer, por bel prazer. Não. Ele vai enviar o juízo, mas para disciplinar, para corrigir. Amém? É assim que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama. Aleluia. Por exemplo, o Senhor, ele abala para despertar, irmãos. Ele permite que algo aconteça, mas para chamar ao arrependimento. Ou seja, ele confronta, mas é para salvar. Em nome de Jesus, aleluia. E Jesus disse, né, que tudo isso é apenas, irmãos, o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo